Bem-vindos ao Beijo de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês então sobre Dois Sonhos do Fyodor Dostoiévski. Bom, esse livro aqui do desafio, né, do projeto Dostoiévski Esse Lindo, ele tem dois livros então, O Sonho do Titio e Sonhos de Petersburgo em Verso Prosa. Já começo dizendo que eu vou falar quase nada sobre o segundo sonho, que vão ser mais o meu sentimento com relação a ele, com qualquer grande consideração, né? Não sei nem como colocar isso aqui. Mas, bom, esse livro aqui, então, ele foi traduzido pelo Paulo Bezerra. Pra quem não lembra quem é o Paulo Bezerra, se eu não me engano, ele foi o tradutor de A Senhoria. Eu comento na resenha lá sobre um pouco da biografia do Paulo, eu achei bastante interessante. Eu vou deixar aqui pra vocês nos cards, então. Esse livro aqui, ele é escrito num contexto bem curioso, porque ele foi publicado, então, O Sonho do Titio em 1859 e O Sonho de São Petersburgo em 1861. O Dostoiévski ficou preso de 49 a 54. Então, esse aqui é o primeiro livro que ele publica pós a prisão, né? Então, a partir de 57, aqui segundo a minha colinha, ele volta a poder publicar ainda sob censura. Até 75, ele estará nessa situação. Em 61, ele volta para São Petersburgo. E aí, nessa fase, entre 54, quando ele é preso, e 61, quando ele volta para São Petersburgo, ele se concentra em escrever textos cômicos. Um desses textos é O Sonho do Titio. Outro é o próximo livro do projeto, que é a Aldeia Stepankovich, que também é uma comédia, e na verdade os dois seriam um único livro, que o Dostoiévski preferiu desmembrar para que fosse mais bem desenvolvida a história, né? Mas antes seria um grande romance. Dostoiévski se permite fugir do seu projeto literário, que não incluía de modo algum essa comicidade, para poder driblar a censura e continuar fazendo então as suas críticas. Uma outra coisa curiosa que eu já havia visto na minha primeira leitura de Dostoiévski, que foi Um Jogador, é que depois da prisão, então após 54, o Dostoiévski ainda está prestando serviços para o Estado russo, mas ele já está em liberdade. O que acontece é que ele acaba precisando ainda mais de dinheiro, então ele começa a publicar mais por dinheiro do que por um diletantismo ou algo do tipo. A gente sabe que o Dostoiévski tinha dívidas de jogo e outras coisas assim, que já tinham a necessidade dele fazer o trabalho pelo dinheiro. Alguns livros dele vão ser publicados mais rápido ou vão ser escritos com uma rapidez maior e com menos aprofundamento, exatamente porque tem essa ideia mais comercial como Um Jogador. A separação dos Dois Sonhos da Aldeia Stepankovich também pode ter algo do tipo. A década de 60 foi uma década muito importante, lembrando que aqui a gente está falando da década de 1860. Na Rússia, aconteceram algumas questões históricas que modificaram o contexto no qual Dostoiévski estava escrevendo. Então a gente teve a libertação dos servos. A gente não pode esquecer que Dostoiévski era a favor da libertação desses servos, né, pelo fim do regime da servidão, que o pai dele havia sido morto por servos, que existia um conflito, existia uma história assim a respeito do Dostoiévski e que ele mesmo era contra esse regime. Então se consegue essa liberdade para essas pessoas. Eu digo liberdade porque a servidão é um regime muito diferente da escravidão, ainda que eu acredite que existe sim o cerceamento das liberdades. Acho que é impossível alguém discordar disso. Nessa época, o Tolstói e o Turgenev se destacam bastante na literatura, o que não deve ser nada agradável para o Dostoiévski, porque a gente sabe que ele tinha uma rincha muito próxima, né, do Turgenev. Ele se opunha muito a todo o projeto do Turgenev, e essa ascensão dele com certeza não vai fazer bem para o Dostoiévski. E por causa de toda essa revolução na questão da servidão, e por essa elevação do status do Turgenev, Dostoiévski fica entre fogo cruzado. Por quê? Essa é uma época em que se busca mais uma literatura política, uma literatura que se fale a respeito de política. E por que o Dostoiévski foi preso? Exatamente por suas ideias políticas, por seu engajamento. Ele está agora sob censura, tentando driblar, então ele está tendo que mascarar tudo que é político em sua obra, no momento em que o que as pessoas querem é isso escancarado. E, para piorar, ele vai competir com o Turgenev nisso, que já é alguém que ele não gosta. Na live do projeto Dostoiévski Lindo, a professora Raquel Toledo comentou que esse livro se assemelha muito a uma peça do Gogol, que é um inspetor geral.
Eles têm uma mesma estrutura de que a história vai se desenvolvendo até um final no qual as máscaras caem e as mentiras são reveladas. No caso do Sonho do Titio, a história se passa em uma cidade chamada Mordassov, que é uma palavra russa que vem de morda, que é focinho, onde se diz nas fuças, onde se diz nas caras. No romance tudo é dito pelas costas. E aí nesse final, com o desenvolvimento do texto, a gente vai ter a conversa então tete a tete, o dizer nas caras e o grande clímax da história. E o que acontece, a estrutura desse livro, ela se assemelha muito a uma comédia dos erros. Ela não chega a ser uma comédia dos erros, porque o que acontece não é um equívoco. O que acontece é a manipulação por uma das personagens, que é a Maria. E basicamente, esse livro fala sobre uma tentativa de casamento por interesse e toda a manipulação da mãe da futura noiva para que isso aconteça. Só que aquela menina já tem relacionamentos, já tem paixões. Então a própria mãe tem que convencer a filha, tem que convencer o namorado da filha, aí tem que convencer o cara com quem ela quer se casar. E ela faz toda essa estrutura de manipulação para conseguir que o casamento aconteça. Eu acho muito interessante porque quando a gente lê Jane Austen, existe uma crítica muito grande a essa história de casalzinho, essa história de casamentozinho. Ainda que exista uma crítica social forte em Jane Austen sobre o papel da mulher na sociedade, sobre os direitos da mulher na sociedade. Aqui é a mesma coisa, existe uma forte crítica, mas eu não vejo ninguém dizendo que Dos Sonhos do Dostoiévski é história de casalzinho, ainda que ainda por cima Dostoiévski mascara essa história toda de um texto cômico, o que não acontece em Jane Austen. Eu fiquei realmente reflexiva a respeito disso, né? Como se usa 2 pesos e 2 medidas de acordo com o gênero do autor. Sobre a Maria, a Raquel comentou lá na live que existe uma comparação bem bacana com Napoleão. Napoleão é uma figura muito importante na história da Europa, né? A gente acaba não discutindo tanto aqui, mas algumas das minhas anotações aqui é o seguinte: Napoleão é citado com grande protagonismo em Guerra e Paz e Crime e Castigo. Raskolnikov queria saber se podia ser como Napoleão, alguém que pode matar sem que seja aplicadas as consequências penais. Então olha como essa figura do Napoleão tem grandes cópias, né, na literatura russa. Tem uma frase do Rico Dalassan que ele fala: até quem me copia hoje muda o mundo, numa das músicas dele. E eu acho que é mais ou menos isso, porque até quem copiou Napoleão, que foi Raskolnikov, é uma figura central da literatura russa. Isso porque Napoleão era uma figura francesa. Então olha como vai a influência dele. Uma outra relação que a Raquel fez aqui que eu achei bem bacana é com o personagem Murin, de A Senhoria, o outro romance traduzido pelo Paulo Bezerra. Porque ele é imbuído de um respeito que não merecia. Então o Murin, por ser uma pessoa acadêmica e que tinha o domínio das palavras, por ela ele manipulava. E aqui a Maria também tem um respeito que não tem razão. Não tem nenhum feito dela que justifique o respeito que ela tem na sociedade. E ela também tem essa manipulação dos outros. Ela vai lá, o Murin é pelo artifício das palavras. A Maria é pela compreensão do desejo do outro. Então ela compreende o que o outro deseja e manipula o desejo da pessoa. A diferença entre esses dois é que em A Senhoria a gente tem um ambiente mais místico e aqui a gente tem um ambiente mais realista, o que também justifica algumas dessas diferencinhas entre Murin e Maria, né? O Murin tinha a palavra mágica, a Maria tinha o jeito de usar a palavra, o racional no uso da palavra, né? A preparação do discurso dela é bem mais racional, é bem mais real do que a ideia do Murin. E naquela ideia de que o Raskolnikov queria saber se as consequências penais seriam aplicadas a ele, a Maria tem um fim digno de Napoleão, porque no final das contas ela não tem uma grande lição com o erro. O que acontece com a Maria é exatamente o contrário. Ela consegue o final que ela poderia ter. Ela não tem exatamente o final que ela espera, mas ela consegue um final bom para si. Ela consegue dar uma jogadinha ali no final e chegar num espaço que para ela é confortável. Ou seja, ainda que ela tenha perdido aquele desejo específico, ela não sofreu de modo geral. Ela não foi o típico herói, a típica heroína que sofre, entende, descobre no final que estava totalmente errada. E uma coisa que eu pessoalmente gostei bastante desse livro
é que, assim, o Dostoiévski, ele tem personagens mulheres, sim. Ele tem personagens mulheres bastante tridimensionais, bastante completas, mas geralmente elas são mau caráter, né? E apesar da Maria estar dentro desse estereótipo da obra do Dostoiévski de personagens femininas, é a Maria quem detém o poder da narrativa. Então, assim, isso aconteceu poucas vezes, né? Quando a gente teve no Nieto de Karinhas Ivanova, isso aconteceu. Mas quando a gente teve na Senhoria, em Gente Pobre, em Noites Brancas, todas as outras, as mulheres não tinham esse protagonismo que a Maria teve ou que a Nietodica teve. Então eu achei bacana essa questão no livro. Porém, uma coisa que eu não tinha pensado em momento nenhum, que eu não sabia de modo algum, foi que esse livro ele foi transformado em peça de teatro anos depois. E Dostoiévski foi procurado por essa companhia para poder fazer a encenação. E o autor disse para essa companhia de teatro que gostava do livro de um único personagem, que é o Príncipe K, porque ele representa a decrepitude da nobreza, porque ele era o único personagem real. E aí eu achei muito interessante como a Raquel explicou essa decrepitude, né? Então, a realeza, que não é de verdade, que passa por mentiras, por máscaras, e a gente tem esse príncipe que os cabelos não são verdadeiros, que os dentes não são verdadeiros, que se desmonta todo, né? Então eu anotei aqui cabelo, dentes, suíças, tudo dele é falso, e é uma representação da própria nobreza ocidentalista, né? Como nós a vemos e como ela realmente é, o que realmente a pertence. Isso eu não tinha pensado. Foi um personagem que eu tinha deixado um pouco até de lado, assim. Tinha achado... Ele é meio chatinho, mas depois que você entende essa dimensão crítica que o Dostoiévski traz, tem muito sentido, né? Que esse personagem seja o principal do livro. E aí, no final, a gente tem, então, a filha da Maria, que ia se casar com o príncipe, né? A Zina. E o Pavel correspondendo a ideias românticas, então moralmente afetados pelo que aconteceu, valorizando o amor romântico, como se espera, né, de livros desse tipo, ainda que a mãe vença por uma forma imoral, completamente imoral. E quando a gente termina o livro, a gente percebe que todos os personagens, quase sem exceção, tiveram as suas morais colocadas em xeque, menos o Pavel. E aí eu achei interessante porque isso eu não tinha reparado e a Raquel nos questionou se não seria o Pavel, então, o narrador. Porque nesse livro o Dostoiévski não deixa claro pra gente quem é o narrador. Então, ó, eu já li o primeiro volume, por exemplo, do Irmãos Karamazov, e aí tem esse jogo também com o narrador. Alguns livros são mais explícitos, então Gente Pobre, que é um romance epistolar, fica claro, mas aqui não fica, então a gente pode se questionar e a gente pode supor que seja o Pavel por essa imparcialidade dele, talvez, que fica no subtítulo, né? E uma coisa que eu achei bem legal é que o Shakespeare é citado aqui, eu gosto muito de Shakespeare, né? E o Shakespeare também é uma figura muito importante na literatura russa, ainda que não seja russo, o que me faz questionar se os russos têm essa qualidade de saber valorizar o que vem de fora também na sua cultura. A Zina, ela é criticada por ler Shakespeare, mas não por ler Shakespeare, não porque Shakespeare é menosprezado na sociedade russa, mas sim porque a leitura do Shakespeare se dá por causa do interesse romântico dela. Então é questionado, talvez, da mesma forma com que mulheres com roupas de banda ou que jogam videogame são questionadas se você conhece mesmo essa banda, mas você jogou até que fase? Você platinou esse jogo? Então é mais uma questão de questionar o modo que ela obteve esse conhecimento do que o conhecimento por si só. Algumas vezes é citado aqui que eles leem Shakespeare e tal, e eu achei interessante porque Shakespeare se tornou e é até hoje uma referência ou até uma metonímia da linguagem ou da leitura dos amantes, né? E a Zina e o Pavel são exatamente os dois personagens que correspondem a esses ideais. Sobre o sonho de São Petersburgo em verso e prosa, ele é um folhetim. Os folhetins russos, pelo que eu entendi, são bem diferentes dos brasileiros. Não são histórias que se picotam em jornais, são mais textos publicados em jornais que dizem a respeito das publicações de jornal ou pelas publicações impressas de alguma forma. Então esse livro está recheado de referências a outros textos. Ele não tem nada a ver com o Sonho do Titio, a não ser pelo nome e pela cronologia ali próxima.
O livro já foi escrito no momento em que o Dostoiévski está em São Petersburgo, então ele está já mais próximo da nata intelectual, da inteligência russa. E isso faz com que ele destile ali o seu conhecimento no folhetim. Eu acredito, sinceramente, que o Paulo Bezerra, ele tem um ideal muito militante na tradução dele, que é a de trazer a obra do Dostoiévski para o português. Então eu acredito, sinceramente, que o Paulo Bezerra compreendeu que não seria traduzido esse livro para o português não fosse ele ser juntado com outro livro, e ele viu aqui então uma possibilidade de traduzir mais um texto pro português. Eu vou até mostrar para vocês o tamanho, para vocês verem como é diferente. Essa parte do livro aqui toda é o sonho do Titio. Essa parte aqui é o sonho de São Petersburgo em verso e prosa, e esse aqui é o pós-fácil do Paulo Bezerra, né? Como sempre, um ótimo pós-fácil, fiz diversas marcações aqui. E é muito interessante porque agora que a Editora 34 lançou a antologia do humor russo, muito tem se falado sobre o humor russo, né? Porque eu até comentei no meu vídeo de leituras do mês sobre um texto que tem lá na 451 sobre esse livro, em que se fala que é tão absurdo o preconceito que dizer que os homens russos e as mulheres russas não riem é quase dizer que eles não peidam, que eles não, sabe? Que eles não suam, que eles não tomam banho, que eles não se alimentam. É mais absurdo possível, né? E na verdade existe sim um humor russo, um humor amplo russo. E aqui tem um trecho que é muito bacana, que é dito sobre o Dostoiévski, né? Então, até a imagem dele dentro dos russos já era de alguém mais sério, sendo que isso não corresponde à realidade. Fyodor Mikhailovich sempre chegava à nossa casa de bom humor, com ar jovial e alegre. Frequentemente eu não entendia como podiam ter criado a lenda de seu caráter sombrio taciturno. Lenda essa que tive a oportunidade de ouvir da boca de gente conhecida. Isso aqui foi dito pela mulher dele, a Ana Grigorievna. E é muito interessante porque depois ela cita que durante muitos anos o Dostoiévski fez encenações do Príncipe K. Então ele fazia brincadeiras, ele fazia imitações, o jeito dele falar, né? O Príncipe K fragmentava as palavras, ele fazia a mesma coisa. Então era uma pessoa de bom humor, né? E é engraçado pensar que ficou essa imagem para posterioridade de um homem sério, de um homem bravo, ainda que ele tenha tido esse pequeno período de escritos cômicos. Tem um trecho aqui que eu queria ler para vocês do pós-fácil, que fala sobre essa questão da personalidade de Dostoiévski. Esse aspecto da personalidade de Dostoiévski corresponde àquilo que, em sua teoria de carnavalização, Bakhtin chama de autoparódia, e não foi à toa que ele descobriu justamente em Dostoiévski o grande carnavalizador da literatura russa. Como afirmam os organizadores dos comentários a O Sonho do Titio, a figura do príncipe foi, em certa medida, uma original máscara do autor. Ao narrar as paixões do príncipe, Dostoiévski pareceu correlacioná-la com seu próprio romance, retardatário com a jovem Maria Dmitrievna Isaevna. A escolha do nome da cidade já revela essa intenção. Mordassov deriva de morda, que significa fuça, focinho, e também pode associar-se à expressão russa brosivt v modu. Desculpa, gente, que lê russo. Quem sabe russo, me perdoe. Isso é, lançar na fuça, dizer na fuça, como eu tinha dito anteriormente. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo já tá bem longo. Esse livro foi um livro que eu arrastei a leitura. Confesso que durante a leitura não me pareceu tão interessante, mas depois de um tempo, depois de digerir, eu achei um texto incrível. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa sobre O Sonho de São Petersburgo em verso e prosa. E como eu tô aqui um pouco para desmistificar também a literatura, eu vou ser sincera com vocês, pulei trechos, sim, do segundo texto. Porque achei extremamente chato, extremamente difícil de compreender sem todas aquelas referências que o Dostoiévski exige da gente para compreensão do texto. Então, eu não li ele na sua íntegra e não acho que muita gente o tenha feito, ou que mesmo que vale a pena fazer. Porque, a menos que você seja um grande conhecedor, aquilo ali não vai fazer sentido pra você. E ainda que se fizer, talvez não seja tão interessante.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo livro, então, como eu disse, é A Aldeia de Stepankovich, Seus Habitantes. Também é uma comédia, também com crítica social, desse mesmo período. Eu tô ansiosa pra ler, ele já é um pouquinho maior. Começam a se alargar as páginas do Dostoiévski, mas a gente vai seguindo aí com o nosso ritmo, sem forçar nada. Dostoiévski é uma literatura pesada, então eu não estou preocupada em ler no ritmo que o projeto se propõe. Esse livro aqui mesmo foi lido em 2018, o Aldeia também foi lido em 2018, mas eu tô indo no meu ritmo e a gente faz como pode. Me desculpem por essa faixa de sol que apareceu aqui no meio do vídeo, mas não tem muito como controlar, né, gente? É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto aqui. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do projeto do Ceci Lindo. Um beijo e até a próxima.